Vamos então dar continuidade ao tema de fluidos. Vimos em sala de aula até o tópico anterior, que era difusão, osmose, tensão superficial, capilaridade. Vamos dar agora continuidade falando sobre a dinâmica de fluidos, a hidrodinâmica. Inicialmente vamos falar dos tipos de escoamento e depois também um pouquinho sobre os regimes de escoamento. Então, inicialmente, o escoamento de um fluido ele vai ser caracterizado por um campo de velocidades, com cada ponto do fluido tendo a si associado um vetor velocidade. Então, imagine uma superfície de um rio, cada ponto nessa superfície, ou mesmo no interior do fluido, tem a si associado uma velocidade. Então, essa quantidade é uma quantidade vetorial, você vai ter ali um vetorzinho associado. Então, se a velocidade de escoamento em cada ponto do fluido não varia com o tempo, então esse vetor ele vai ter lá uma intensidade, uma direção e um sentido fixo no tempo em cada ponto. Pode variar de ponto a ponto, mas em cada ponto o vetor vai ter o mesmo valor em todo instante de tempo. Se isso acontecer, então você vai ter um escoamento que é chamado de permanente. Então, quando o campo de velocidades é constante no tempo, você chama esse escoamento de permanente. Agora, se ao contrário disso, o escoamento do fluido variar com o tempo, né, então, em cada ponto dentro desse fluido, o vetor velocidade puder variar com o tempo, ele vai ser chamado então de um escoamento variado. Uma outra característica do fluido é a sua densidade. Se a densidade do fluido não variar, né, então a gente diz, ou não mudar, né, se você fizer pressão ela não mudar, você diz que esse fluido é incompressível, não varia a sua densidade com a pressão. Essa é uma característica bem comum, fluidos serem incompressíveis. Principalmente líquidos, né? Os gases não, os gases vão variar de volume, vão ser compressíveis. Os líquidos, em geral, são incompressíveis. Agora, se uma idealização é considerar que o fluido não oferece resistência ao escoamento. Tá? Então, se isso acontecer, quer dizer, se você supõe isso, você, na verdade, está considerando um fluido que é chamado de fluido ideal. Então, não oferece resistência ao escoamento, esse fluido é um fluido ideal. Se, por outro lado, ele oferecer resistência ao escoamento, o que é o que acontece normalmente, esse fluido, então, é um fluido real. O fluido ideal é usado mais para modelo, para explicar algumas coisas. O fluido que você tem no dia a dia é o fluido real. Então, essas são algumas características. E uma coisa importante na descrição da dinâmica é uma quantidade que a gente chama de vazão. Então, a vazão é o quanto escoa de fluido através de uma dada área, né, num dado tempo. Então, quanto que passa de fluido numa dada área, que nesse caso, essa área A1, num dado intervalo de tempo. E aqui, da mesma forma, quanto passa por essa área 2, num dado intervalo de tempo. Se esse tubo aqui é um tubo fechado, no qual a mesma quantidade de água ou de fluido que entra de um lado sai do outro, então a vazão nessa região vai ter que ser igual à vazão nessa região. Então não tenho nenhum fluido sendo criado ou destruído aqui, todo fluido que entra através de A1 sai através de A2. Então essa quantidade de fluido que passa por unidade de área por unidade de tempo é chamada de vazão. Então, se não há perda nem ganho de fluido entre A1 e A2,
a vazão vai ser constante, vai ser igual. Então, a quantidade de vazão que tem aqui é a quantidade de vazão que sai por lá, né? Essa vazão, que a gente está chamando pela letra Q, através da área A1, ela vai ser quem? Vai ser a quantidade, o volume. A gente já vai explicar que isso aqui é o volume. É o volume de fluido que cruza essa área num certo intervalo de tempo ΔT. Por que isso aqui é o volume? Vejamos. Essa é a área, né? Essa área 1. Para que a gente caracterize isso como volume, isso aqui é um cilindro, eu tenho que ter a área da base, que é a área, e eu tenho que ter a altura. Então, quem é a altura? A altura é essa distância aqui, que está achurada em cinza. Então, supondo que a velocidade do fluido seja V1 nessa região, V1 vezes o intervalo de tempo vai te dar o ΔX1, o quanto a distância que percorreu o fluido que tem velocidade V1 num dado intervalo de tempo ΔT. Isso você já conhece, você sabe que a velocidade é ΔX sobre ΔT, e aqui você está expressando só o teu ΔX, está escrevendo ΔX é igual a V vezes ΔT. Então, esse é o ΔX1, é essa distância aqui. Tá? Então, a área vezes a distância vai te dar o volume. Então, aqui você tem o volume desse fluido num dado intervalo de tempo. Então, o volume que está cruzando essa área num dado intervalo de tempo. De outra forma, desse outro lado, você tem a área 2 e a velocidade do fluido naquela região. A velocidade V2 vezes ΔT vai te dar o ΔX2. Então, aqui é o volume dividido pelo tempo, a quantidade de volume que cruza essa área no intervalo de tempo ΔT. Como a gente tinha dito, então, a vazão aqui vai ser igual à vazão A, não, região 1, região 2. Você chega, então, que Q1 é igual a Q2. E se você igualar, então, o Q de A1 com o Q de A2 aqui, os ΔT se cancelam, você vai ter que o produto área vezes velocidade vai se conservar. Ou seja, a área 1 vezes velocidade 1 vai ser igual à área 2 vezes velocidade 2, e se eu tomasse qualquer outra região aqui, também seria igual, produto da área vezes a velocidade. Então, o que está acontecendo é que a massa se conserva. Né? Toda a massa aqui de fluido que passa por aqui acaba saindo por lá. Então, essa expressão da igualdade de vazão é uma expressão da conservação de massa. Então, quando o fluxo é constante, que é o caso que a gente está pensando, quanto maior a área da seção reta, menor a velocidade de escoamento. Então, isso é intuitivo. Né? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre agora conservação de energia. Vimos a conservação de massa, vamos falar sobre a conservação de energia. Conservação de energia vai levar a uma equação chamada equação de Bernoulli. Então, a gente está supondo aqui o fluido ideal. Tá? Então, é uma suposição, uma hipótese que simplifica a análise. Um fluido que não oferece resistência, um fluido incompressível, que tem densidade ρ e volume V, sujeito a uma pressão P. Esse fluido ele está se deslocando a uma velocidade V e está situado a uma certa altura H. Tá? Então, digamos que eu tenho aqui esse pedaço de fluido, se desloca com velocidade V, está sujeito a uma pressão P e está a uma certa altura H do solo. Com isso, a gente consegue expressar a energia. Então, a primeira é a energia devido à pressão. Então, a pressão vezes o volume, isso é uma certa quantidade de energia. Isso aqui a gente já viu em aula que esse produto, ele tem unidade, ele tem dimensão de energia. Então, é um produto devido à pressão. Então, a pressão vezes o volume. Esse daqui, esse outro termo,
ele é o termo de energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado. A gente sabe que a massa ela pode ser escrita como sendo a densidade vezes o volume, né? A densidade, ela é massa sobre o volume, então a massa vai ser densidade vezes volume, que é o que você tem aqui. É massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a energia cinética. Essa aqui é a energia devido à pressão, e essa daqui é a energia potencial gravitacional. Tá? É a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, eu tenho a energia devido à pressão, energia mecânica aqui, a pressão aqui é a energia cinética e essa é a energia potencial gravitacional. Então, se a energia se conserva, se eu não tenho perda de energia, eu não tenho resistência, né, que a resistência faria o fluido perder energia na forma de calor, o atrito. Né? O atrito geraria calor e essa energia seria perdida na forma de calor. Mas se eu não tenho resistência, se eu tenho um fluido ideal, essa energia mecânica aqui se conserva. Então ela vai ser igual nesse ponto 1 e igual ao ponto 2. Então, se a energia se conserva, a mesma quantidade de energia que eu tenho aqui, também eu vou ter aqui. Eu não tenho perda nenhuma. Então, se a energia se conserva no fluido ideal, essa soma dessas quantidades de energia vai manter o valor. Então, eu vou ter no ponto 1, veja que todos os termos aqui têm volume, né? Então, considerando o mesmo volume, e o volume acaba se cancelando, você vai ter que a pressão vezes, ou mais a densidade vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, mais ρg vezes a altura, isso daqui vai ser constante, vai se manter, seja no ponto 1, seja no ponto 2, seja em qualquer outro ponto aqui dentro. Então, se eu tenho um fluido ideal, escoando, eu vou ter essa soma constante em qualquer ponto que eu considere dentro do fluido. Tá? Então, como eu vinha dizendo para vocês, essa lei expressa a conservação de energia, é chamada equação de Bernoulli. Tá? Então, vimos vazão, conservação de massa, equação de Bernoulli, conservação da energia. Ok. No caso do fluido ideal que acabamos de discutir, para a conservação de energia, é uma idealização. Na verdade, você vai ter perda, né? Vai ter perda por atrito. Esse atrito, na verdade, é devido à resistência que o fluido oferece ao escoamento, e essa resistência, a medida dessa resistência, se dá o nome de viscosidade. Então, a viscosidade é a resistência que o fluido real oferece ao seu escoamento. Tá? Quanto maior a viscosidade, menor vai ser a velocidade de escoamento do fluido. Então, quanto maior a resistência oferecida ao escoamento, menor a velocidade resultante do fluido. Tá? Qual é a origem dessa viscosidade? A viscosidade, então, ela tem origem no atrito entre as moléculas do líquido que se deslocam dentro do fluido. E ela varia com a temperatura. A viscosidade varia com a temperatura. Nos líquidos, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade, ela diminui com o aumento da temperatura. Já para os gases, aumenta com o aumento da temperatura. Aqui você tem um exemplo, por exemplo, o escoamento da água e o escoamento do mel. Então, o mel é mais viscoso, ele escoa mais lentamente. Então, maior viscosidade e menor velocidade de escoamento. E esses dois gráficos aqui mostram a variação da viscosidade de um gás com a temperatura. Você vê que aqui a viscosidade do gás aumenta com a temperatura, já para um líquido, a viscosidade diminui com a temperatura. Tá? É o que a gente está discutindo aqui. Então, a viscosidade, que se chama de viscosidade dinâmica, oferecida quando o fluido está em movimento, tá? Então ela é entendida como a resistência oferecida ao deslocamento relativo
entre duas camadas do fluido que se deslocam. Ou seja, tem o fluido formado por camadas, tá? Camadas fluidas, e uma camada desliza sobre a outra. Quando ela desliza sobre a outra, você vai ter ali uma quebra de ligações químicas, né? Os átomos estão unidos uns aos outros e eles têm que se colar um sobre o outro. Isso vai sofrer uma certa resistência devido à aderência de um com o outro, as ligações que eles exercem uns nos outros. Então, aqui pode ser entendida como a resistência oferecida ao deslocamento relativo entre duas camadas de um fluido que se deslocam com velocidades diferentes, tá? Quando sujeitas a uma força por unidade de área, ou seja, uma pressão. Então, o fluido está sujeito a uma pressão, vai fazer com que as camadas fluidas escoem umas sobre as outras com diferentes velocidades. E esse escoamento de uma sobre a outra vai sofrer uma resistência devido à viscosidade. Então, a força por unidade de área, né, vai te dar aqui uma certa intensidade de força. Isso aqui vai ser a viscosidade vezes quanto varia a velocidade por camadinha, por unidade de altura dessas camadas. Então, isso aqui é o quanto varia a velocidade em função da distância que eu percorro ao longo do fluido aqui, tá? Então, esse Y que está representado aqui é essa altura, e aqui eu tenho as velocidades variando em função da camada que eu considero. Então, aqui é a viscosidade vezes o quanto essa velocidade varia em função da altura das camadas. Tá? A unidade de medida da viscosidade é o Poiseuille. O Poiseuille, ela é a unidade de viscosidade no Sistema Internacional de Unidades. Então, o Poiseuille, ele vai ser Pascal vezes segundo. Então, é pressão vezes tempo. Tá? Na prática, na verdade, não se usa o Poiseuille. Vai se usar o que se chama de centipoise. Tá? Um Poiseuille são 10 poise. Tá? O poise é uma outra unidade de viscosidade. E o centipoise é 1/100º desse poise. Então, um poise é 10 ao quadrado centipoise e um Poiseuille é 10 poise. Então, um Poiseuille vai ser 10 ao cubo centipoise. A unidade de medida da viscosidade. Então, além da viscosidade dinâmica, que é quando o fluido está escoando, você vai ter ainda a viscosidade cinemática, viscosidade, digamos, que vai ser dada pela razão entre a viscosidade dinâmica e a densidade do fluido. Então, essa é a viscosidade dinâmica e essa é a viscosidade cinemática. Você divide a viscosidade pela densidade do fluido. Tá? Então, isso daqui vai ser, a viscosidade cinemática nada mais vai ser do que aqui uma medida de metro ao quadrado por segundo, né? Quase uma velocidade, mas não é, metro ao quadrado por segundo. Então, velocidade, viscosidade cinemática. Bom, a viscosidade cinemática aqui é mais usada quando o fluido escoa sob a ação da gravidade. Tá? Quando então a força viscosa depende da densidade do fluido. Tá? Muito bem. Então aqui a viscosidade do fluido vai variar de acordo com a altura que você está na atmosfera, por exemplo, né? A viscosidade do fluido varia com a densidade. A densidade varia com a altura e dessa maneira a viscosidade cinemática também vai variar com a altura. Como é que o fluido, os regimes de escoamento do fluido são dois regimes distintos, chamados de laminar e turbulento. Tá? Então, você vai ter o regime de escoamento chamado laminar, o outro turbulento. O escoamento laminar é justamente o que a gente estava discutindo. Tá? E você tem lâminas, uma escoando sobre as outras, com velocidades bem definidas. Então, você tem lá
aquele perfil que a gente tinha mostrado anteriormente. Aqui você tem um perfil que é um perfil linear. Né? Isso aqui ocorre, por exemplo, na superfície de um líquido, de um rio. Você tem o leito do rio parado, né? E a superfície do rio se deslocando com uma velocidade v. Então você espera que essa velocidade vá variando linearmente desde o topo do rio, lá na superfície, até o seu leito aqui embaixo. Esse é um perfil linear. Se você pegar um tubo fechado, tipo um vaso sanguíneo, esse perfil vai ser distinto, vai ser um perfil parabólico, com a máxima velocidade bem no meio. Tá? Então você vai ter camadas, cada uma das camadas com uma dada velocidade. Então esse é um regime em que o líquido ele tem lâminas, né? As lâminas, cada uma das lâminas aqui dentro vai ter uma certa velocidade. Então você está vendo aqui um perfil parabólico. Um perfil parabólico que é típico de um vaso sanguíneo. Então, no escoamento laminar, as camadas do fluido escoam umas sobre as outras com velocidades bem definidas, formando perfis de velocidade. Vimos ali um perfil linear e aqui um perfil parabólico. Tá? Já no escoamento turbulento, as velocidades elas não têm direções definidas. Tá? É um fluido bem mais caótico, assim, havendo flutuações nas direções das velocidades e nos valores das velocidades em função do tempo e do espaço. Aqui tem alguns exemplos. Quando você pega um cigarro e coloca na beira da mesa, você vê uma fumacinha sair inicialmente bem organizada, que é aqui uma região de fluxo laminar, tá? um escoamento laminar. Depois de um certo tempo, você vai observar um escoamento bem mais heterogêneo, que bem mais complicado, que é então um regime de escoamento turbulento. Aqui também, que você tem o escoamento de um fluido no regime laminar, depois ele passa para o regime turbulento. Tá? Então, para velocidades baixas do fluido de escoamento, o escoamento assume um regime laminar, em geral. Tá? Só se você aumenta a velocidade, ele vai transitar para um regime turbulento. Então, essa é uma consequência natural do aumento da velocidade do escoamento. Como é que a gente determina? Como é que eu sei que vai passar de um para outro? Então, a medida que se tem disso é o chamado número de Reynolds. Então, o número de Reynolds é uma medida quantitativa para determinar a transição entre um escoamento no regime laminar e um escoamento no regime turbulento. O número de Reynolds ele é dado por essa razão. Tá? É a densidade vezes a velocidade vezes uma escala. Tá? Esse L aqui é uma escala, é a escala de comprimento que você está considerando, dividido pela viscosidade. Então, essa quantidade, chamada número de Reynolds, ele pode ser interpretado como uma razão entre forças inerciais, que seria dada pela velocidade vezes a densidade, quer dizer, a massa que se desloca com uma certa velocidade, então a inércia dessa massa em se deslocar, dividido pelas forças viscosas, então a viscosidade em função do comprimento. Então aqui a força inercial dividido pela força viscosa, o quanto o fluido tende a prosseguir no seu movimento, dividido pelo quanto o fluido tende a ser brecado pelas forças viscosas. Tá? Aqui não tem um número certo do número de Reynolds. O número de Reynolds menor que tal vai ser laminar, maior que tal é turbulento. Tem valores aproximados aqui, por exemplo. Em geral, quando R é maior que 2000, então você vai ter um regime turbulento. A velocidade é grande o suficiente. Abaixo disso vai ser laminar. Mas isso aqui, como está escrito aqui, esse valor varia de sistema para sistema. Aproximadamente 2.000. Algumas vezes é 3.000 e pouco, outras vezes é 4.000, outras vezes é 1.000, depende do sistema. Mas, dado um sistema, você vai ter um valor para o número de Reynolds que vai mostrar que ele vai estar ou no regime laminar ou no regime turbulento. Tá? Então,
Uma última discussão interessante que a gente tem é o escoamento de um fluido real. Você vai ter perda devido à viscosidade. Então, essa perda de energia, ela vai se refletir numa queda de pressão ao longo do escoamento. Então, aqui tem um desenho que mostra um fluido que escoa através de um tubo, e esse fluido é um fluido real. Ele vai perdendo, né, energia. E essa energia, essa perda de energia vai ser refletida na pressão do fluido. E essa pressão está sendo medida aqui nesses manômetros, né? Então você vai ter aqui a altura do fluido deslocada, né? Aqui a altura vai diminuindo, o que indica, então, que a pressão aqui na base, que é dada pela altura desse fluido, a pressão aqui na base está diminuindo, né? Então aqui seria a pressão dada pela altura da coluna desse líquido, e essa altura vai diminuindo. Então, você vai ter que a pressão aqui embaixo está diminuindo à medida que você tem o escoamento acontecendo aqui dentro. Tá? Então, a resistência oferecida por essa resistência da viscosidade vai fazer com que a pressão desse fluido vá diminuindo à medida que ele escoa aqui dentro. Então, numa dada queda de pressão, quanto maior a viscosidade, menor vai ser o fluxo resultante. Então, aqui a vazão é proporcional a 1 sobre a viscosidade. Quanto maior a viscosidade, menor vai ser a vazão, né? Por outro lado, quanto maior o diâmetro do tubo, maior vai ser a vazão, o fluxo resultante. Tá? Então, uma equação que vai descrever o fluxo resultante de um fluido real que tem viscosidade μ, que tem um raio R e tem um comprimento L, vai ser a equação de Poiseuille. A equação de Poiseuille é essa daqui. Então, ela te dá a vazão em função do raio, V que varia com R a quarta, o raio do tubo, a viscosidade vezes o comprimento, e aqui vezes a diferença de pressão. Então, é um fluido real. Ele tem que ter uma diferença de pressão para poder escoar. Então, se você pode imaginar isso aqui como sendo quase um análogo da lei de Ohm. Se vocês se lembram da lei de Ohm, a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente. Tá? Então, se tem uma certa diferença de potencial, esse fio por onde passa a corrente oferece uma certa resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente que passa por uma dada diferença de potencial. Nesse caso, a diferença de potencial é a diferença de pressão. Então, a diferença de pressão vai fazer que haja um fluxo, não de cargas elétricas aqui, do fluido, esse fluido. Então, tem uma diferença de pressão e tem um fluxo do fluido. Só que, se é um fluido real, ele vai a viscosidade vai fazer com que haja uma certa resistência. Então, quanto maior a resistência, menor vai ser a vazão, menor vai ser esse fluxo. Então, dado uma diferença de pressão, quanto maior a resistência, menor a vazão. Então, aqui seria a diferença de potencial, aqui seria a corrente, né? A vazão. Então, a diferença de potencial sendo equivalente da diferença de pressão e a vazão sendo equivalente da corrente. Na lei de Ohm, você tem corrente vezes resistência igual a diferença de potencial. Aqui, eu tenho a diferença de pressão vezes esse coeficiente é igual à vazão. Então, esse coeficiente aqui nessa expressão, ele faz o análogo do inverso da resistência. Né? A resistência seria 8 ml sobre πr a quarta. Então, justamente o que a gente está mostrando aqui. Então, como o fluido é real, oferece resistência ao escoamento. Assim, vai ser necessária uma diferença de pressão para que o fluido escoe, ou seja, que o fluido flua. Né? Quanto maior a diferença de pressão, maior o fluxo resultante. Então, aqui é o que eu estava dizendo.
Diferença de pressão é a resistência vezes o fluxo. Tá? A resistência é sempre, então, 8.000L sobre πr a quarta. Assim, um dado fluido de viscosidade μ, quanto menor o raio do tubo, por onde ele escoa, maior será a queda de pressão por uma dada vazão. Então, quanto menor o raio, né, maior vai ser a resistência oferecida. Tá? Quanto maior a viscosidade, também maior a resistência. Né? E isso, então, conclui essa nossa abordagem. Tá? Obrigado.